26 vai falar de proposições e conectivos. A 27 da tabela verdades e lei lógica, tautologias, contradições. Tem umas outras coisas lá, umas outras palavrinhas chatas. A 28 é provas e argumentos, né? É sobre como provar matematicamente uma coisa. Então a gente vai ficar com essas três aqui, tá bom? Então, bora ver o que é que dá para fazer aqui. Então, proposições e conectivo. O que é uma proposição? Bem aqui, a língua portuguesa, assim como todas as línguas, é formada por palavras, sentenças, numa teia sutil e complexa. Expressa-se com clareza e precisão, expressar-se com clareza e precisão na tarefa fácil. De maneira geral, podemos classificar sentenças em língua portuguesa da seguinte forma: a preposição ela tem que ser declarativa. Então existe o seguinte: coisas que são declarativas, coisas que são interrogativas, coisas que são exclamativas, coisas que são imperativas. Então essas três últimas esquece, ela tem que ser declarativa, ó. Bom, tipo, hoje é domingo, tô declarando, hoje é sábado, tô declarando que hoje é sábado. Olhei exemplo do livro. Então, João é alto. Eu tô afirmando, tá? Uma declaração, desculpa, tô declarando. João é alto, ok? Aí sim, dentro dessas coisas, pode ser também matemática, não tem nenhum problema, tá? Por exemplo, 2 é maior que 1. 2 é maior que 1, ok? Também pode ser matemática, não é só palavras, tá? Então existem várias opções. Aí aqui ele vai colocar os exemplos, né? A grama é verde, dezembro tem 31 dias, a semana tem 8 dias, o sol é uma estrela, o verão é a estação mais fria do ano. O que acontece? Ele está falando isso aqui para você ver o valor lógico, entendeu? O valor lógico da coisa, que ele vai chegar mais lá na frente do valor lógico. Aí a gente vai precisar da tabelinha, né? Então vamos aqui explicar um negócio. Deixa eu sair daqui e ir para outra coisa aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Galera, isso daí é a frequência, tá? Deixa eu colocar aqui no bloco de notas. Aqui. Então, proposição ela tem que ser declarativa, certo? Tipo, João é alto, certo? O que é que pode acontecer com essa frase? Ela pode ser verdadeira ou falsa, certo? Então, dentro das proposições, só existem essas duas, tá? E não existe outro cara, tá? Só tem essas duas possibilidades. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, ok? Aí agora a gente vai fazer os conectivos. Os conectivos existem vários, né? Existe o ou, existe o e, existe o se então, existe o se somente se, se só se.
ok? Aí a simbologia, né, que a nossa amiga tava falando aí, a simbologia do ou, como é que o livro coloca aqui, que tem livros que colocam o contrário, né? Tá. Então o ou é esse símbolozinho, deixa eu puxar mais uma seta um pouquinho maior aqui. O ou é esse símbolozinho aqui, né? O E é um símbolozinho que é um Vzinho. O C, então, o C, esse símbolo é uma seta. O C, então, o símbolo é seta de ida e seta de volta, ok? Esses são os símbolos. Aí vamos criar a tabela. Tabela dos valores lógicos. Então, olha lá. Para duas sentenças. Você tem a sentença P, você tem a sentença Q. Certo? E aqui você tem a sentença OU. Sentença OU. Olha o que acontece. A proposição P, ela pode... Ah, deixa eu só explicar antes disso. Então, a proposição P tem quantas possibilidades? Tem duas, né? A proposição Q vai ter duas também. Ela pode ser verdadeira ou falsa, a P, e a Q também pode ser verdadeira ou falsa. Aí aqui você vai usar o princípio multiplicativo, ó. 2 vezes 2 tem quantas possibilidades? Tem 4 possibilidades. A gente vai ver isso na tabela, ó. Quer ver? Então aqui a primeira pode ser verdadeira, a segunda pode ser verdadeira. Vai confundir esse símbolo aqui, né? Bora tirar esse símbolo aqui, vai confundir. Tirar esse símbolo e colocar o ou mesmo, tá? Colocar o ou mesmo, bom? Vou colocar um Vzinho só pra... Aí é o seguinte... A P pode ser verdadeira, a segunda ser falsa. A outra... A primeira verdadeira, a segunda ser falsa. E por último... As duas serem falsas, né? Então tá aqui a situação, ó. É o seguinte, quando é que o ou vai ser verdadeiro? Na verdade você tem que gravar assim, quando é que o ou vai ser falso? Só quando as duas forem falsas, certo? O resto tudo é verdadeiro. Se tiver uma verdadeira no conectivo ou, vai ser verdade a frase toda. Deu para entender? E o E? O E é justamente o oposto, né? O E é justamente o oposto do ou, olha. Então só vai ser verdadeira o E se ambas forem verdadeiras, ou seja, só existe essa. O resto, se aparecer uma falsa, vai ser tudo falso. Deu para entender, galera? Ele é a mesma questão do ou, né? Só que no caso do ou, se No for E, verdadeiro, se tiver um falso, vai continuar sendo verdadeiro. no ou, basta que uma seja verdadeira para toda a frase ser verdadeira, certo?
No Isso. E não, todas têm que ser verdadeiras, tá bom? Aí o seguinte, a tabela verdade, no C somente C, no C só C eu vou usar esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui do C só C é o seguinte, aqui que mora o perigo. Tá horrível essa tabela. Então é o seguinte, eu tenho que olhar só para quem tá, tinha que colocar só quem tava de vermelho aqui, ficava melhor, né? Não vai complicar a minha vida. Eu Esse tenho... símbolo não é do cientão? Não, esse símbolo é do... desculpa, do centão, verdade. Do centão. Eu já explicar lá na frente como é que funciona. Então esse do centão só vai ser uma verdadeira não implica em uma falsa, tá? Mas uma falsa implica em ser verdadeiro. Então aqui vai ser verdadeiro, aqui é falso, aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro. É uma coisa meio louca, mas é isso mesmo, tá? Então no C, então, bora gravar aqui. No C, então, que é esse símbolo aqui, né? Uma verdadeira não implica em uma falsa. Então a única falsa no C então é justamente essa. Se você gravar isso aqui, você não erra, entendeu? Então aqui na proposição C então a única falsa é quando uma verdadeira implicar em uma falsa. Não vai acontecer isso, tá? Então aqui é falso. O resto tudo é verdadeiro. Verdadeiro, tô passando o mouse aqui, ó. Verdadeiro implica em verdade. Verdadeiro não implica em falso. Então vai ser falso. Falso implica em verdade. Verdade. Falso implica em falso. Verdade também. Bom? A gente vai já ver como é que faz isso. E o C então? O C então é a ida e volta. Então aqui a gente já sabe que essa daqui tá aqui, na última, teoricamente é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, certo? Agora ele quer a volta. Verdadeiro implica em verdadeiro? Sim. Verdadeiro implica em falso? Não. Verdadeiro implica em falso? Observa que agora é a ida e a volta, né? Aqui tá falso e aqui tá verdadeiro, ó. Mas eu tenho que daqui para cá é verdade, mas a volta verdade não implica numa falsidade. Deu para entender? Então aqui é F, ó. E a última verdade. Essa é a tabela verdade de todas, ó. Daqui dá para brincar com muita coisa. Deu para entender? Vamos colocar no papel aqui as coisas. Como é que a gente vai fazer? Como é que ele vai colocar aqui no livro? Ah, faltou negação, né? Faltou a negação, né? A negação é isso aqui, ó, né? Não P. Vou fazer só do P para fechar aqui. A negação você vai... No caso do verdadeiro, depende do qual for, né, professor? Se vai ser se vai ser ou. Aí, conforme for, é o contrário, né? Esse que é a negação, né? Justamente. É Então, isso. isso, verdadeiro. Isso mesmo, isso mesmo. Então, olha lá. Vamos pensar aqui na P, ó. Na P, o gráfico é quem? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, certo? Como é a negação dele? Então vai ser quem? Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Deu para entender? Você entendeu o que eu falei?
Entendi. Então aqui, ó, vamos fazer agora pro quê? Então vamos negar o quê? Como é que tá a coluna do quê? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então vai ficar como no final? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Deu pra entender? Você vai negar. Olha, só tem que ter cuidado com algumas coisas de negação, tá? Por exemplo, negação. Cuidado com negação. Por exemplo, negação. Negação, às vezes, professor, porque tem que prestar atenção no enunciado, né? Isso, negação de Da, da- João, ó. Qual é a negação de João é alto? Qual é a negação de João é alto? É João não é alto, tá? Deu pra entender? Coloca a negação como não mesmo, tá? Porque não vai pensar que a negação de alto é baixo, tá? Então tem que ter cuidado. A negação de alto não é baixo, tá? Só que em matemática a gente tem que prestar atenção que algumas coisas vamos pensar que a gente está só no conjunto dos números naturais. No conjunto dos números naturais existem os números pares e existem os números ímpares, certo? Só tem essas duas classes. Então, vamos pensar assim, ó. Negação de 2 é par. Qual é a negação de 2 é par? Pelo que eu acabei de falar, 2 não é par. Não é O par. correto seria isso, certo? Mas existe uma coisa equivalente, né? Isso aqui equivale a 2 é ímpar. Deu para entender? Então aqui a negação de par é ímpar, tá bom? Porque nos naturais só existem essas duas opções. Deu para entender? Se eu colocar 2 não é par, tá certo? Tá. Se eu colocar 2 é ímpar, tá certo? Tá. Deu para entender? Deu. Agora não confunda o valor lógico. O valor lógico é outra coisa, né? Então aqui que vem a questão das proposições. Então vamos pensar aqui no P sendo 2 é par. Qual é o valor lógico dele? Verdadeiro. Confere? Aí qual é a negação de P? 2 é ímpar. Então isso aqui é falso. Deu para entender? Esse aí é a negação, no caso. É a negação, justamente. Esse tiozinho aí na frente do P significa negação. A gente vai usar horas simbologia, horas... Ó, bem aqui a negação. Cadê a negação? É, não coloquei, verdade, né? Que burrice. Ah, tá aqui, ó. Esse tiozinho aqui significa negação. Faltou eu colocar bem aqui, né? Bom. Aí tem exercício do livro lá que fala sobre isso. Ah, antes disso, bora só fazer aqui uns princípios. Tem 3 Tem princípios. exercício lá sim. Tem o princípio do terceiro excluído. Tem o princípio da não contradição. O que é o princípio da contradição? O contrário de verdadeiro é falso. E o contrário de falso é verdadeiro, tá?
O terceiro é o princípio do terceiro excluído. Duas proposições contraditórias, uma verdadeira e outra é falsa. Não existe elas serem verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Deu para entender? Esse significa o princípio do terceiro excluído que está no livro, tá na página 9. Também tem a questão quando é exclamativa, né? Não vale pra não, gente, tá? Não não vale. é, não. Não, Hum. esquece. No livro ele só menciona pra gente poder entender, né? Mas não é. As coisas têm que ser declarativas, tá? Então, interrogativa, por exemplo. Qual o seu nome? Não é proposição. Deu pra entender? Exclamativas. Ah, entendeu? Não é. Imperativas. Imperativa é que você está impondo, tá? Então esse daí também não é, tá? Então é só Porque declarativo. no livro, nos exercícios tem, né, pra gente Pra gente classificar destacar, nos justamente. exercícios. Se é Isso. declarativa, se é exclamativa. Ele faz os exercícios justamente para isso, para ver se você consegue verificar se é ou Ah. não, entendeu? Aí eu tava lendo o que é, né, no caso, quando é exclamativo, quando é dessa forma aí que a gente já tá falando. Sim. Interrogativa a gente sabe que vem com a interrogação, né? Aí já sabe, a gente já exclui o que não é proposição. Exclamativas vem com ponto de exclamação, né? E as imperativas geralmente também tem um ponto de exclamação. Geralmente, tá? Não significa todos, tá? Deixa eu só ver aqui. Tá, os quantificadores. Os quantificadores são os mais difíceis de se fazer. Então aqui tem que prestar atenção. Quantificadores. Vamos lá. Os quantificadores. Deixa eu escrever aqui. Os quantificadores, ó. Existe esse símbolo. Vocês conhecem? Existe esse símbolo. Vocês conhecem? Esse símbolo significa para todo. Ou qualquer que seja. Certo? Esse símbolo significa existe. Eu vou colocar um óbvio aqui. Que existe esse aqui também, ó. Tá? Fiz errado aqui. Então, tipo aqui. Esse símbolo significa existe um único. Esse um único parece meio subir para cima, né? Que um já é único, né? Beleza? Então aqui só tem que ter cuidado com a negação de para todo. É isso que ele vai falar aqui, ó. Tá? Então deixa eu explicar aqui. Vamos pensar no conjunto de novo dos naturais, né? Em que tem os pares e que tem os ímpares. Vamos colocar os pares com o símbolo de P, certo? Então aqui é 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim vai a vida, certo? Aí aqui eu vou escrever aqui o para todo, ó. Para todo x pertencente a P
podemos escrever x como 2k, onde o k pertence aos números naturais. Você entendeu? Em símbolos matemáticos, como é que eu vou fazer? Para todo x pertence a p, né? X é igual a 2k. Deu para entender? Com k pertencente aos naturais. Beleza? Agora cuidado com a negação, ó. Beleza. Agora cuidado com a negação, ó. A negação de para todo é existe, certo? E a negação de existe é todo. Deu pra entender? É vice-versa aqui, ó. Bom? É vice-versa. Deixa eu pegar um exemplo do livro para a gente poder entender melhor. Aqui ele faz o exemplo 8, olha. Qual é a negação? Deixa eu colocar aqui. Tens a proposição todo aluno é estudioso. Qual é a negação? Não P. Qual é a negação de todo? Que eu acabei de falar aí. Existe. Isso, muito bem. Então existe. Existe o quê? Existe aluno. Aí agora aqui você nega essa última parte aqui, ó. Não estudioso. Muito bem. Não estudioso, tá? Eu creio que essa prova vem mais ou menos assim, ó. Com essas partes para você fazer as tabelas verdades. Geralmente eles fazem isso, tá? Os professores com quem eu trabalho. Para você saber se você sabe as argumentações matemáticas. Lá no final vai ter, lá no, acho que no capítulo 28, 29, acho que no 30 tem umas lógicas de argumentações, de proposições de demonstrações matemáticas, tá ok? Prof, Oi. tem como o senhor voltar a tabela lá só para eu printar, por favor? Eu vou postar esse PDF. Não, mas é para eu estar acompanhando agora. Tá, beleza. Tá aqui a tabela. Não tá bonitinha, Obrigado. tá? Não tá bonitinha, mas dá pra entender. Beleza. Aí continuando. Então os quantificadores, né? Tem que ter cuidado, né? Tipo a negação de igual. Qual é a negação de igual? Diferente. Diferente. Tem que ter esses detalhezinhos, entendeu? Essas coisas aí que tu prestar atenção. O livro ele explica bem legal, cara. Tá bem explicado essa parte. Muito bem explicado. Né? Tá, vamos fazer exercício. Qual é o exercício que tem pra fazer aí? O meu não tá marcado. Da página... Deixa eu ver aqui. Página 13. Qual é o exercício que tá marcado? Eu não baixei o livro atual. Alguém me ajuda? Tem o exercício 1, que é para determine quais das É todo ele? frases... Não, Não. somente quantos anos você tem.
O segundo é o quadrado de cada número Quantos é anos não você tem? negativo. É uma pergunta. Ela é uma frase declarativa ou interrogativa? Interrogativo. Interrogativa. Então ela é uma proposição matemática? Não. Não. Não, né? Beleza. Qual é a próxima? O quadrado de cada número é não negativo. Declarativa. Declarativa. Agora, qual é o valor lógico dessa declaração? É verdadeiro ou falso? Ah, acabou a bala de vocês? Eu acho que é verdadeiro. Eu acho não, tem que ter certeza. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Tá aqui, eu copiei de lá do livro. É verdadeiro, né? Verdadeiro, tá? Só tem essas duas aí? Não, tem a outra. Que calor. Espera aí rapidinho. É, que calor, esquece. Exclamativa, fora. E Antônio Carlos Jobim, o Tom Jobim, é um compositor brasileiro. Desculpa, eu coloquei com interrogação. Antônio Carlos Jobim, o Tom Jobim, é um compositor brasileiro. agora sim. Beleza. Declarativo e é verdade. É declarativo e verdade. Pronto. Então vocês entenderam, né? Aí, do 2, da questão 2. Construa a negação de cada uma das seguintes proposições. Pois é, qual é? É de Não, todas? são só algumas. Pois é, quais? É, Dom Quixote é um personagem criado por Miguel de Cervantes. Qual é a negação? Existe. Não, por que existe? Você vai negar. Dom Quixote não. Entendeu? O resto fica tudo igual. É só o não aí no Só um caso. não. Acabou. Não vai querer achar chifre e cabeça de cavalo, pelo amor de Deus. Ô, filho, mas na resposta não tem que colocar o P, aquele símbolozinho? Com Sim, P? pode ser, sim, pela simbologia, né? Mas aí aqui ele não tá falando pela simbologia, aqui ele só quer a frase em si. É só pra colocar a frase, A né? Pra frase. Se repetir a você frase quiser com colocar não, a né? simbologia, fica a seu Negando, né? critério, entendeu? Então aqui Tá a bom, negação é: Dom Quixote não é um personagem criado por Miguel de Cervantes, certo? E a outra é todo amor é forte. Todo amor é forte. Qual é a negação? Não, também. Só o não. Não. Aí Não? você tem o quantificador, você tem o quantificador todo, né? Tá, tem tudo. Qual é a aqui na negação de folha. todo? A gente acabou de fazer no quadro. Tá aí no quadro, ó. Qual é a negação de todo? É o existe. Isso. Como é que fica a negação então dessa frase? Todo amor é forte. Alô? Sumiram? Existe amor não forte, tá? Você tem que negar também essa parte aí, tá? Deu pra entender? Eu coloquei não existe amor forte. A negação de todo não significa não existe, tá? Cuidado, tá bom? O livro até fala isso aqui, tá? Ele fala bem aqui, deixa eu ver na página. Ele até coloca como atenção, ó. Atenção, lá na página. Deixa eu voltar aqui. 12. Diz assim: a proposição que
Nenhum aluno é estudioso. Não é a negação de P. Então, lá na questão, todo aluno é estudioso, não significa que a negação é nenhum aluno. Deu para entender? A negação de todo não é nenhum, tá? Cuidado, pelo amor de Deus. Por isso que a gente colocou aí a negação de todo existe, tá? Esse quantificador que vai matar, galera. Se prestar atenção, você erra. Bom? Tem que ter muita interpretação do Tem, texto. bastante. Na questão, acabou a 2, né? Não, a última é nenhum amor é fraco. Isso. Qual é a negação de nenhum? A negação de nenhum é... Todos. Todos. Discordo plenamente. A negação de nenhum não significa que é todo, tá? A negação de nenhum é que existe pelo menos um, bom? Tá certo. Bom? Então, pelo menos um amor é fraco. Aí você vai negar esse é fraco, entendeu? Como é que fica a frase então? Bora organizar. Deixa eu copiar pra cá, que é a melhor coisa que eu faço. Deixa eu copiar pro quadro aqui. Tá aqui, né? A do Dom Quixote. A outra é do Todo Amor é Forte. E a outra é Nenhum Amor é Fraco. Então cuidado, galera. A negação de nenhum não tá dando para visualizar, né? Tá pequeno, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar a fonte. Muito aí. Então aqui fica como a negação. Vou colocar só por questão de conveniência. Vou colocar o P aqui, tá bom? Então aqui fica P. Aqui não P. Quem é? Nenhum é que significa que existe pelo menos um. Não significa que é todos, tá? Pode existir um, pode existir dois, pode existir três, pode existir quatro, pode existir quantos forem possíveis. Ok? Aí você nega essa parte, ó. Você nega o é fraco. A negação de é fraco é não fraco. Certo? Beleza? A negação aqui do... Bora fazer aqui a do todo. Todo amor é forte. Existe amor não forte. Beleza? Beleza. Dom Quixote, vamos fazer aqui o Dom Quixote também, pra gente não... Eu que vou corrigir a de vocês agora, tá? Não se preocupe que... Só quero que vocês mandem pra ficar registrado, porque depois ela pode pedir, aí, né? Ah, se não abrir a sessão pra uns, sabe como é? A gente às vezes abre a sessão pra um, aí todos vão ter que ganhar brinde, né? Então aqui, Dom Quixote, você vai colocar só aqui a palavra não, né? Negação. O Isso. quadrado de um número é negativo é verdadeiro, tá? Isso aqui eu vou estar tirando aqui. Beleza. Questão 3, ele pede alguma coisa? Ela pede. Pede sim. Escreva. Qual é que a gente quer?
Qual é a questão? Escreva literalmente as seguintes proposições matemáticas. Aí vem o Ezinho ao contrário lá, x pertence a quê? Tal que x ao quadrado é igual a 9 sobre 25 Pois é, então avos. vamos escrever. O que é que significa esse Ezinho ao contrário? Existe, né? Isso. Então existe o x pertencente aos números reais. Essa barra aí é tal que... X ao quadrado. Ah, não, é aqui, né? Tá, desculpa. X pertence... Existe x pertencente ao conjunto dos números racionais, tal que x ao quadrado é igual a 5 nonos. 9,25 avos. Você quer que eu escreva? Onde é que tá isso? Não precisa escrever, não. Acho que não. Então aqui na primeira é existe, né? X pertencente ao conjunto dos números racionais tal que x ao quadrado. Aqui não tem jeito, aqui eu vou colocar a fórmula matemática. Beleza? Agora da outra. Para todo R pertencente ao conjunto dos números reais com R positivo existe K pertencente ao conjunto dos números naturais tal que se n for maior, ela ficou horrível aqui. Deixa eu ajeitar aqui, ficou horrível. Se n for maior que K, implica em... Esse cima significa implica, tá? Implica que o inverso de n é maior do que R. Menor, desculpa. É menor do que R. Bem grande, né? Então essa frase aqui, ó, matematicamente falando, toda essa simbologia aqui significa todo esse texto aqui em língua portuguesa. Ok? Ok. Portuguesão aí, matando. Ficou uma redação do Enem aí, ó. Beleza. Na questão 3, então, já foi, né? Então,
Acabou essa parte, né? Agora só a tabelinha. Uhum. Agora que vem a tabela, né? Agora que vem a tabela. E o Rogério chegando. Aqui vai ser legal, porque ele quer tabelas logicamente equivalentes, olha. Essa vai ser linda. No livro, deixa eu logo fazer para vocês o que é que ele vai querer aqui. Cuidado com a negação, tá, galera? Então, ó, a negação de P ou Q tem negação. Então, qual é a negação de P ou Q? Vou colocar um P minúsculo. Qual é a negação de P ou Q? Em símbolos, isso aqui é o que? P, certo? A negação de P ou Q, você vai negar o P. A negação do ou é E. E você nega o Q. Deu para entender? Em simbologia, não P, o E, esse Vzinho assim. Deu para entender? Uma frase em que, né? Uma frase aqui. 5 é par ou 2 é ímpar. Qual é a negação dessa frase? Qual é a negação? 5 não é par ou 2 é Não. par. A negação não. do ou é? Você errou só bem aqui, ó. A negação do ou é quem? Você entendeu? Isso. Então vamos negar. Então a gente tem que negar o par, né? 5 é ímpar. Lembra que eu falei agora? Pode ser não é par? Pode. E 2 é par. Isso. E 2 é par. Tá lindo. Deu pra entender? Deu. Beleza? Então cuidado. Vice-versa, tá? A negação do ou é o E e a negação do E é o ou, tá bom? Vice-versa. Um aqui é a negação do outro, tá bom? Ok? E professor? Oi. Se tiver 5 é par ou 2 é par. Aí no caso, fosse fazer negação, aí fazia só inverter, não quer dizer que seria verdade. Calma. A negação é uma coisa, não significa que o valor lógico é verdade. Não confundir as coisas, tá bom? Por exemplo, o que você quer aí? Por exemplo, 5 é ímpar, isso que você quer? Isso. 5 é ímpar E 2 é ímpar. e 2 é ímpar. E não, ou. Primeira frase. Coloca o E, depois a gente nega. Negação do E é o O. Bom? Como é que fica a negação? Então vamos negar o 5. Então 5 é par, né?
O E se transforma no Ou. OU. E o 2 é par. Confere? Sim. Beleza? Agora vamos analisar o valor lógico. A primeira é verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Falso. É falso. Por que é falso? Ah, na Porque primeira 5 não é par. frase, né? Já negando, já Não, na negação. lá em no cima. caso. Isso, aqui, ó. Tô olhando bem aqui, ó. Vou marcar pra vocês. Marquei, certo? Essa primeira frase é verdadeira ou falsa? Ah, é a frase toda, né? Isso, Falso. justamente. É a frase toda. Falso. Falso. O 5 é ímpar. Beleza? É verdade. Mas o 2 é par. Deu pra entender? Deu. É aquilo que eu falei lá em cima na tabela verdade, ó. Vem aqui, ó. Olha o E aqui, ó. O E só vai ser verdade se o que? Todas forem verdade. Deu pra entender? Tô marcando aqui pra vocês, ó. Tá vendo? O E só vai ser verdade se todas forem verdades, tá? A gente tá fazendo só com duas, mas pode ter 3, 4, 5, pode complicar a tua vida aqui, tá? Se a primeira é falsa, porque quando eu fizer a negação é porque a segunda vai ser verdadeira. Deu para entender? Mas mesmo que tenha escrito lá 5 é par, já na negação lá embaixo. Sim. Ó, deixa eu tentar te mostrar aqui que tu ainda não entendeu, ó. Aqui em símbolos, o que é que tá escrito aqui? Isso aqui vai ser o P, certo? Isso aqui vai ser o Q. Deu para entender? Tá. Bom? Então, aqui em cima, a P é verdadeira ou é falsa? A P é Verdadeira. verdadeira, certo? A Q é verdadeira ou é falsa? Falso. Falsa. Então, tu tens o seguinte, ó. Tu tens uma P e Q, né? Em que uma é falsa. Então, a frase toda vai ser... Deu pra Falso. entender? Agora deu. Entendeu agora? Deus. Mas o que eu falei lá em cima? Que a negação de o verdadeiro é falso. E a negação do falso vai ser verdadeiro. Deu pra Verdadeira. entender? Agora eu entendi. Deu. Então Agora eu sim. já sei que essa frase aqui, ela é falsa. Toda essa frase aqui é falsa. Ó. Porque toda frase é falsa, então A negação dela vai ser dela toda verdadeira. verdadeira. Vamos ver se é verdade. Vamos chamar isso aqui de novo de P. Qual é o valor lógico disso aqui? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. E esse aqui de Q? Qual é o valor lógico dele? Verdade. Verdade. Só que agora eu não estou mais com o conectivo E. Eu estou com o conectivo OU. No conectivo OU, basta que uma das proposições verdade já explica que tudo vai ser verdade. Entendeu? Por isso que o Entendi. político sabe disso, né? E o político afirma assim o seguinte: ou o pobre está ganhando o salário mínimo, ou ele é rico. Isso é verdadeiro ou falso? Verdade. Verdade, né? Se ele usasse o E, seria falso, né? Beleza? Tá. Ele Aí, sabe ó. lógica também para enganar a gente, tá bom? Ok. Aí o que eu quero Eles chegar, mesmo a que que sabem conclusão eu de quero... lógica. Oi? Eles mesmo é que sabem de lógica. Sabe muito mais do que a gente. Tem acesso a muitas coisas que a gente não tem, né? Beleza. Eu queria fazer aqui a tabela verdade desse aqui. Cadê da implicação? Olha, o livro, vou pescar aqui do livro. O livro, ele vai falar sobre proposições logicamente equivalentes.
Aí ele coloca esse aqui, ó. Beleza? Só temos que entender os símbolos, ó. Então aqui as duas proposições, P e Q, né? Verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. Essas duas aqui não tem jeito, sempre vai ser assim a tabela, certo? Aí aqui ele está fazendo o que? A tabela do E, certo? A tabela do E, para ser verdade, todas têm que ser verdade, certo? Aí aqui ele está fazendo a negação dessa que a gente fez aqui, ó. Esse que a gente acabou de fazer agora aqui com os exemplos aqui, ó, certo? Então se eu estou fazendo a negação dela, é porque a tabela vai inverter. Então onde é verdadeiro se transforma em falso, e onde é falso se transforma em verdade. Tá dando para entender o que eu estou falando? Tá, professor. Eu estou aqui na quarta coluna, ó. Beleza? Na negação de P e Q. Isso, justamente, na negação de P e Q, obrigado. Aí é o seguinte, agora ele vai fazer, eu vou gravar isso aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, que eu vou gravar essa parte, né? Eu vou marcar ela. Vamos supor que ela não exista aqui. Aí eu vou fazer agora a negação de cada um, parte a parte. Então eu vou fazer a negação do P, né? Então o P, né, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então vai ficar invertido, vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, certo? Aqui eu já estou marcando. E na próxima coluna eu vou negar o Q. Então o que era verdadeiro, falso, vai ficar falso, falso, verdadeiro. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o conectivo não P, né? Não P ou não Q. Então vou olhar só para essas duas últimas tabelas. Quando é que é falso? Quando as duas forem falsas. Se aparecer uma verdadeira, já é verdadeiro. E apareceu essa tabela aqui, ó. Que é a questão do político lá. A questão do político, justamente. Então isso bem aqui, ó, que está em azul, é igualzinho que está em rosa, confere? Confere. O que é que significa? Significa que elas são equivalentes. Beleza? Então é a mesma, é indiferente se eu falar a negação de P e Q. É diferente se eu falar a negação de P ou negação de Q. É a mesma coisa, só estou falando com outras palavras. Deu para entender? Deus. Por que ele está fazendo isso? Que ele vai fazer umas coisas mais lá na frente. Que é para demonstrações. Beleza? Aí aqui ele coloca umas leis indepotentes. Depois você dá uma lida que isso aqui é chato, tá? Mas tem coisas que não tem jeito. Por exemplo, P e Q é a mesma coisa que Q e P. Você entendeu o que eu falei? As leis comutativas, por exemplo. Existem leis comutativas, leis associativas. Agora a distribuição é complexa. Deixa eu colocar aqui as leis, senão você vai acabar se confundindo. Deixa eu pescar aqui para colocar as leis. Essa primeira aqui, ó. Isso aqui não tem graça, né? P e P é identicamente a própria P. P ou P é identicamente a própria P. Essa é a lei indepotente que ele chama, certo? Se você construir a tabela é a mesma coisa, tá? Esse símbolo de três barrinhas seguidas não é igual, significa equivalente, tá? Deu pra entender?
A outra comutativa. P e Q é a mesma coisa que Q e P. P ou Q é a mesma coisa que Q ou P. Comutativa é como se fosse 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2, entendeu? A ordem dos não vai alterar o resultado, né? Deu pra entender? A gente pode gravar assim, né? Associativo. Como é o nome, Oi? como é o nome do símbolo dos 3 risquinhos? É equivalente. Obrigado. Equivalente, esses 3 risquinhos. Né? Bom. Vou colocar aqui no PDF. Para esse contexto, tá? Porque existem outros contextos que mais na frente vocês vão descobrir em teoria dos números que é outro significado esse símbolo. Beleza. Então tem associativa, né? Associativa é tipo assim. Você pode pensar assim, ó. 2 que multiplica 3 mais 4. Isso é uma coisa aqui, 2. Errei. 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. Você pode gravar assim também, tá? Só alterando o símbolo de vezes com mais. O vezes pode ser o ou, o mais pode ser o e. Ou ao contrário, entendeu? Ah, mas aqui é associativa, né? Não é distributiva. Fiz errado, isso aqui não é distributiva. Associativa pode ser assim, ó. 2 mais 3 mais 4. É a mesma coisa que 2 mais 3 mais 4, certo? Você pode associar. O resultado é o mesmo. E a última que é a mais difícil, que é a distributiva, que eu já tinha colocado aqui. Deixa eu puxar aqui. Que é da tabela 2. Oi? Que é do exercício 2. É? Essa distributiva. É? aí. Então bora fazer logo ela, né? Deixa eu pegar logo ela aqui. Bora fazer logo ela pra terminar logo essa charopada. Do exercício 2, é? Ah, tá. Isso, Bora isso. construir essa tabela, é boa. Bora construir essa tabela, que isso aqui é legal, essa tabela, ó. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar ela aqui. É exercício 2 tá falando, né? Tem uma tabela que tá em branco, né? Essa mesmo. Então lá vai. Essa aqui, né? Confere? Confere, essa daí. Só que agora aqui tem quantas proposições? Tem 3, né? Tem a P, tem a Q e tem a R. Quantas possibilidades tem para as 3? Cinco, professor? Não. Quantas linhas tem aí, ó? 8. Por que 8? É 8 a resposta. Por que 8? É porque na primeira tudo verdade. Não. Na- Eu expliquei bem aqui no começo, ó. Bem aqui no começo. Deixa eu voltar aqui para... Bem aqui, ó. Para a proposição P, tem quantas possibilidades para o valor lógico dela? Tem 2. E tá bem. Para Q? 2 também. Para R? 2 também. Pois é. Por isso que dá 8, né? Então, para a proposição P, pode ser verdadeiro ou falso. Tem 2 possibilidades. Falso. Princípio multiplicativo. Para Q? Tem verdadeiro ou falso. Quantas Falso. possibilidades? 2. E para R, pode ser verdadeiro ou falso. Quantas possibilidades? 2. Pelo princípio multiplicativo, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá... Você entendeu agora?
Agora que eu entendi. Tava pensando em outra Beleza. coisa Por já. isso que tem 8 linhas aqui pra gente preencher, ó. Bom? Galera, ele já foi camarada contigo, já te deu essa tabela no começo. Mas se ele não te der essa tabela no começo, como é que você constrói? Você constrói assim, ó. Você olha só pra P. Você coloca 4 verdadeiras. Você entendeu? Você entendeu o que eu falei? Entendi. Se vier três proposições, provavelmente ele não vai te dar essas, já está preenchida. O que você vai ter que fazer para você ser mais rápido? Você preenche essas AP logo, a primeira, AP aqui, a letra que aparecer aqui primeiro. Você coloca logo as 4 verdadeiras e as 4 últimas falsas, certo? Quando você for para Q, você vai colocar só 2 verdadeiras, você alterna 2 verdadeiras, 2 falsas, 2 verdadeiras, 2 falsas. Você entendeu? E para o último você alterna verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Você faz todas as 8 possibilidades. Esse é o macete. Tá em azul, tá bom? Ele vai tipo diminuindo. Tipo não, vai diminuindo, né? Vai. Começa com a metade. É porque Depois aqui começa você poderia se confundir, né? Você poderia se confundir. Por exemplo, a primeira pode ser verdadeira, a segunda falsa, a terceira falsa. Aí se você fosse fazer assim, você ia se atrapalhar. Você entendeu o que eu tô falando? Ele poderia ter dado essa tabela em branco pra você, ó. Ele já foi camarada de colocar aí pra você, pra economizar seu tempo. Beleza, vamos lá. Quando tiver em branco, sempre tem que começar com o verdadeiro. Sempre com verdadeiro. Se você pegar qualquer livro de lógica, todos fazem isso. Todos. Sem exceção. Beleza. Vamos seguir o enterro. Então vamos fazer o que? O que é esse símbolo aqui mesmo? Disjunto. Pois é, mas o que é o Sou. disjunto? É o ou é o e? Só, Oi. só uma dúvida aí, no caso que foi com 3 proposições aí. Se tivesse uma quarta e tivesse em branco, Aí vai ser complicado. Você faria as 8 primeiras verdadeiras, as 8 falsas, certo? ah tá, Aí depois repetir esse procedimento que tá aqui, ó. Deu pra entender? deu, agora deu. Daria 16 ao todo, ó. Teria mais um vezes 2 aqui, ó. É o mesmo procedimento, mesmo se vir com 20 linhas. Não vai mudar nada. Beleza? Beleza? Beleza, pessoal, beleza. Beleza. Agora Vamos entendi. fazer agora aqui, sim. Vamos fazer essa aqui, ó. Essa primeira que tá em branco, essa coluna aqui. O que significa que esse símbolo R? É o E ou é o OU? Ou, E João. e, E tá certo, e. aí, vamos lá, vamos É lá. o erro. Vamos lá, senão vai dar BO. Ezequiel aí que fica confundindo a gente. O Ezequiel já apareceu. Mas aonde? Tá aqui, ó. Agora que eu vim falar. Tá aqui, amigos. Olha, os conectivos, ó. Tá aqui, ó. O é o chapéu, né? Invertido. O E é o chapéuzinho mesmo, tá? Você tem que se ligar nesses símbolos aqui. Pode ver simbologia em vez de palavras, tá? Então vamos lá pro final. Eu falo pra esses caras, pá. Eu falo pra eles, mas eles não aprendem. Então beleza, ó. Então aqui é o E. Eu vou olhar só pro Q e pro R. A primeira, verdadeiro ou falso? Verdadeira. Verdadeiro. A segunda. É falsa, professor? Falso. A outra. Verdadeira. A outra. Por que Verdadeira. Por que verdadeiro? Ih, De João. P, quando PQ é verdadeira e falsa, não vai dar. Não, verdadeira? Não. Galera, só vai ser verdade se todas as duas forem verdades. Ah, tá. É falsa. Falei pra ele. Então aqui é falsa, aqui é falsa, aqui é o quê? Verdadeiro. Verdadeira. Aqui, Falsa. falsa, Verdadeira. falsa.
e falsa. Só vai ser verdade se as duas forem verdade. Eu tô olhando só para Q e R, tá bom? Então olha aqui, tá em azul aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Então a resposta vai ser verdadeiro, certo? A outra, verdadeiro. Ah, você tá puxando do P lá e Q, pô. Não tá puxando Q e R. Ah, mano, olha aqui, é Q e R, te liga no movimento. Vamos lá. Beleza, beleza. Aqui é o OU. O OU de quem? Do P com R, cuidado. Não, desculpa, do P com Q. Como é que fica então aqui? Vou olhar para P e para Q. Lembrando que o OU só vai ser falso se as duas forem falsas. Aí é verdadeira a primeira. Concordo. Verdadeiro. Segunda. Verdadeira, Terceira. verdadeira, Quarta. verdadeira, Quinta. verdadeira, Sexta. verdadeira, falsa E falso. Confere. e falsa. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui. O OU. Agora só com P e o R. Só tem que ter cuidado. Só vai ser falsa se as duas forem falsas. Verdadeira, verdadeira. Tá dando microfonia, então. Tá queimando aí. Tá queimando a... Isaías aí que tava mexendo na panela de pressão, pessoal. Verdadeira, verdadeira, falsa, Aê, tá ligado. verdadeira, falsa. Tá ligado, verdade. Já eu peguei a manha já. Agora vem o problema. Eita. Vamos fazer agora a P ou Q O e Q e R. R. Então aqui é P ou Q e R. Confere? Sim. Vamos pegar agora. Cadê a Q e R? Tá logo no começo lá, né? Lembrando que o OU só é falso se as duas forem falsas. Então aqui eu vou olhar para a primeira coluna, essa que eu estou marcando, certo? Com a quarta coluna, tá bom? Como é que fica? Verdadeiro. 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 Verdadeiro e verdadeiro, certo? Isso. Agora. Como é, professor, isso aí que eu não peguei a manha aí? Ah, tá Aí é verdadeiro dormindo? também. Eu vou olhar a primeira coluna, certo? Ah, Certo. Com a quarta coluna. Ah, tá. Pô, E eu agora eu vou entendi. olhar para o conectivo OU. Só vai ser falso se as duas forem falsas, certo? Entendi. Como é que fica então? Verdadeiro. Verdadeiro, Falso. falso, Verdadeiro também. concordo, Falso. 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 falso e falso. Tá certo? Beleza? Olhei essas duas aqui, ó. Pra quem chegou agora, ó. Olhei essas duas aqui, tá bom? Desliga a panela de pressão, mano. Vamos lá. Eu acho que isso é o fone de ouvido dele que fica dando interferência. É, por aí. Eu acho que já é a árvore que tá caindo lá, perto do Ezequiel já. Essas árvores que tá Não, mas não derrubando. é o meu, pô. Beleza, né, galera? Deu pra entender? Deu, professor. Agora vamos fazer aqui. Essa aqui vai ser porrada, né, mano? Vamos olhar agora para essas duas aqui, ó. Ok? Vamos olhar para a coluna. A coluna 1, 2, 3, 4. A coluna 5 e a coluna 6. Mas só tem que prestar atenção que aqui no meio tem um conectivo E, ó.
tá bom? Então o E só vai ser verdade se as duas forem verdades, tá bom? Alô? Tá certo. Tá, beleza. Então como é que fica aqui a primeira? Verdadeira, Verdadeiro, verdadeira, verdadeiro, verdadeira, 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 falsa, falsa e falsa. tá aqui, ó. De cola pra Ezequiel na prova. Não faça isso. Galera, aí é o seguinte, ó. O que é que significa essas duas últimas? Elas têm a mesma tabela verdade. Quando isso acontecer, elas são equivalentes. Você entendeu? Não entendi, professor. Pode repetir? por Elas são favor? equivalentes. Elas são equivalentes porque ela tem a mesma tabela verdade, ó. Elas são iguais, a mesma tabela. Deu pra entender? Quer dizer que elas vão possuir os mesmos resultados. É equivalente. Significa que eu posso fazer uma ou outra que eu tô falando da Que o mesma resultado coisa. é o mesmo. Falei pra ti, Luti. Ok? Ok. Beleza. Ok. Ezequiel vai responder a prova para nós agora que é no Forms. Vai Ah, estar Ezequiel que vai ser a bola da vez, né? É R$ 20 a passagem de Baião pra cá, pro interior. Mas chega aí, não tem internet, o que adianta? Mais 20 pra pagar do vizinho. Fora o almoço, merenda e janta. O caramba, tá mais caro de ir pra Belém. Nada, tá pensando o quê? Que é bagunçado? Então não conte com a minha cola. Beleza? Beleza. Tira print, Ezequiel. Olha aí. Vamos fazer essa tabela Agora aqui. toma um café. Não entendi. Quando agora toma um café. Tu tá muito viciado na aula da professora Carla já. Olha aí, galera. Então aqui, ó, eu peguei uma tabela lá do livro, que é a tabela da página 25, né? Então aqui ela da página 25. E o seguinte, ó, colocou só duas, P e Q, negou o P, aí negou o P e fez o OU com Q. Se você olhar, essas duas tabelas são equivalentes, ó. Concorda comigo? Sim. O que é que significa? Lembrando que isso daqui é do C então, tá? Se P, vírgula, então Q, tá bom? E essa aqui é não P ou Q. Ó, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Então, são equivalentes essas coisas aqui. Então, não P ou Q equivale a P implica em Q. Beleza? Beleza. O que eu quero fazer, deixa eu ver se tem, é a contrapositiva. A contrapositiva é assim, ó. Deixa eu ver se eu acho a contrapositiva aqui. Fala, Lutier.
Não consegui achar ainda, cacete. Qual foi? Segue inteiro. Deixa eu ver a contrapositiva. A contrapositiva diz assim, ó. P implica em Q equivale a não Q implica em não P. Você entendeu? Bora fazer a Entendi. tabela verdade. P e Q. Quais são os valores lógicos? Quando eu tenho duas, como é que eu faço? Quantas possibilidades? Duas opções. Pois é, para as duas, quantas opções? 4. 4 ao todo. Então tem que fazer 4 linhas aqui. Beleza? Aqui começa com quem? Verdade. Verdadeira. Verdadeira. Falsa e falsa. Falso, Muito falso. bem. Então, duas verdadeiras, duas falsas. E aqui você alterna. Verdadeira, Verdade. falsa. Falsa, verdadeira e falsa. Falsa. Beleza. Olha o que eu quero. Vou olhar primeiro para esse lado aqui, ó. P implicando em Q. Uma verdade implica numa falsa? Implica. Nunca. Então aqui verdade, aqui é falsa, aqui é verdade e aqui é verdade. Tá bom? Ah, tá. A Lembrei do verdadeira político. nunca implica numa falsa, tá? Grave isso. A verdadeira nunca implica numa falsa. Isso. A falsa pode implicar numa verdadeira. Certo? Certo. V não implica em F. Beleza? Mas ao contrário pode ver, ó. A falsa pode implicar numa verdadeira. Essa é a tabela verdade do P do C então, tá? Essa tabela verdade é do C então. Vou já explicar mais na frente que a gente vai precisar disso aqui. Justo. Então olha lá. Agora aqui eu quero fazer essa outra parte. Como é que eu faço essa outra parte? O que é que eu tenho que fazer? Alguém me ajuda? Alô? Não sei. Vou negar o que, ó. Não tá dizendo que é para negar o que? Ah, é. Nego o que e depois eu nego quem? O P. O P. E depois eu faço quem? A negação de Q implicando na negação de P. Deu para entender? Ah, tá. Separa aí, né? Isso. Separa. Escrever parte a parte. Vamos fazer aqui ver se dá certo. Então, o P é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A negação dele vai ficar como? Desculpa, do que? Que de que? Falso. Falso, Verdade. verdade, Falso. falso, Verdade. verdade. Agora do P. Falso. Falso, Verdade. falso, Falso. Verdade. verdade, Verdade. Eu verdade. tô olhando pra outra coluna. Pois é do P de pato. Essa última é do P de pato. Então olha aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro se transforma em falso, falso. Falso, falso se transforma em verdadeiro, verdadeiro. Ok? Deu pra entender? Agora vamos Deu. fazer a implicação, ó. Não que falso implica em falso? Implica. Verdade. Verdadeiro implica em falso? Não. Falso. Falso implica em verdadeiro? Verdade. Verdade. Verdadeiro implica em verdade?
Verdade. Verdade. Agora vamos olhar essas duas tabelas aqui, ó. Essa que eu vou marcar em azul aqui. Elas são o quê? Equivalente. Muito bem, elas são equivalentes. Elas são iguais à tabela, né? Então, se você tiver uma tabela que é igual, é porque elas são equivalentes, tá bom? É, Deu pra entender? Sim, professor. Beleza. Eu queria fazer as palavras, com palavras, deixa eu ver se... Deixa eu ver aqui onde é que tá aqui no livro. Tá aqui, achei. intervalo? Achei. Pode falar. Não, eu pensei que. Falhou o meu, eu pensei que era intervalo. Hum. Tá. Já vai acabar já, Tá ó. doido pra tomar um café. Já vai acabar, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Qual é a contrapositiva dessa? Ó. Se N é ímpar, esse N é ímpar, significa o P, certo? Então... Se N é ímpar, então... N ao quadrado é ímpar. Isso aqui é a proposição Q. Qual é a contrapositiva disso? Toma-te. Contrapositiva. Qual é a contrapositiva disso? Lembrando que a gente está fazendo a contrapositiva disso aqui, ó. O que é que está escrito aqui? Se P implica em Q, né? Em que? Em Q. E aí, como é que eu faço a contrapositiva? Usando o que eu acabei de fazer lá. Como é a contrapositiva dela? Você vai negar a Q, implicando em negar a P. Qual é a negação de N ao quadrado é ímpar? N ao quadrado é par. Muito bem, então N ao quadrado é par. Aí aqui eu coloco um C só. Então, se o N ao quadrado é par, vírgula, então qual é a N é par. negação de N é ímpar? N é par. N é par. Pronto, então você conseguiu saber as questões. Beleza? Isso lá em cima é verdade, né? Vamos só verificar se é verdade, ó. Se o N é ímpar, é porque o N pode ser escrito como 2K mais 1, certo? Logo, isso aqui é uma demonstração. Logo, N ao quadrado é quem? 2K mais 1 elevado ao quadrado. Só que isso aqui é 4K ao quadrado mais 4K mais 1. Se eu quiser arrumar a casa, isso é igual a 2 parênteses 2K ao quadrado mais 2K mais 1.
Só que isso aqui eu posso chamar de um P. Ou seja, o n ao quadrado é igual a quem? A um 2p mais 1. Isso aqui é um P. Certo? O que significa isso aqui? Que n ao quadrado é? Logo, n ao quadrado é Ímpar. ímpar. Beleza? Beleza. Foi isso que ele fez, ó. Foi isso que eu queria, né? Tá bom? Existe uma lei, que é as leis de Morgan também, que elas são complementares, né? As leis de Morgan são chatas. Sim, qual é a questão para fazer aqui do livro? Construa as respectivas tabelas verdade para constatar que as seguintes proposições são tautologias. Cadê a É a qual é a questão questão? Por favor. É a questão C. Página? Só que ela lá, a professora fez uma correção nela lá, porque tá disjunto lá e é conjunto lá. Qual é a O questão? P, a letra C. Página. A página eu não lembro. Caramba. Tô perdido aqui. Página 29, professor. 29, é. Tá, eu tô bem longe pra frente. Construa a respectiva tabela de verdade para constatar as seguintes proposições sobre tautologia, né? O que é tautologia? O que é Patologia? tautologia? Oi? Eu não entendi, hein? Eu tô perguntando o que é tautologia. Aqui, ó. Esta C aqui, né? Só que ela tá trocada. É um uma I aqui, né? proposição composta, né? Beleza, ó. Eu quero a questão 1 e o item C, né? Isso. É isso? Só que o item C tá errado esse aqui, né? Isso. Correto Esse é qual? Vzinho pra É cima. P implica em P ou aqui, né? Isso. Confere? Só trocar aqui, beleza? Vamos construir a tabela, né? P Q verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Confere? Confere. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí o que é que ele quer? Vamos fazer, olha, ele quer que implique aqui o P em P ou Q. Então vamos fazer o P ou Q aqui, ó. P ou Q. Lembrando que o ou só é falso se as duas forem falsas, ok? Então só vai ser falso aqui, ó. Então aqui é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Agora ele vai fazer o P implicando parênteses em P ou Q. Vamos olhar para a tabela do P, essa primeira coluna, e para a segunda coluna. Lembrando que uma verdadeira não implica numa falsa. Verdade implica em verdade? Verdade. Verdade. Verdade implica em verdade? Verdade. Falsa implica em verdade? Falso. Verdade. Falsa implica em falsa? Verdade. Verdade. O que significa tautologia? Essa palavra linda. Uso de palavras. Essa tautologia significa que a tabela verdade vai ser tudo verdade. Entendeu? Deu pra entender? No final ficou tudo o quê? Verdade. Deu pra entender? O que é tautologia?
Deu. Uso de diferentes letras. Uhum. Tautologia é uma proposição composta que é verdadeira qualquer que seja o valor verdade das proposições que a compõem. Tá bom? Tá aí no livro, tá lá na página 29 também. Vou colocar aqui só por questão de amizade. Amizade que eu tenho com vocês aí, ó. Beleza? Falta alguma coisa mais? Questão 6. Questão 6, vamos lá. Qual é a 6? 6 da onde? Aula 28. Ah, tá. Peraí, que eu tô perdido aqui. Tá, dá 28, tá certo. A 28 é a lógica dos argumentos, né? A lógica dos argumentos, a gente não falou nada, né, sobre isso. Galera, se vocês quiserem, a gente pode marcar aí uma quarta-feira ou uma quinta à noite, pode ser? Pode sim, Wilson. Tá? A gente vai marcar isso agora, essa semana agora, já dá pra gente fazer. A gente vai conversando no grupo lá, ver um dia que dá mais legalzinho. E eu venho aqui de novo, Wilson. Cara, eu acho que não. Eu acho que não, eles não falaram mais nada. Qual é a questão aí, Gedilson? 6, né? Questão 6. 6, tá. Questão 6, tá aqui, ó. Acabou, já fiz todo da lista já, não já? Sim, essa é a última. Essa é a última. Se ao dirigir o meu carro eu não ultrapassar os 80 km por hora, eu não provocarei o acidente. Se eu dirijo meu carro a 100 km por hora, portanto eu provocarei o acidente. Não entendi o que é para fazer nessa questão. Ah, tá. Em cada um dos argumentos abaixo, destaque as proposições simples que a compõem, as premissas e as conclusões. Construa uma tabela verdade com base nas proposições simples e nas premissas, concluindo com uma coluna P. Determine então a validade ou não do argumento. Os 3 primeiros exemplos estão com solução. Dê a sua própria solução então e compare com a dada. Vai em frente. É pra gente destacar quem são a P, a Q e a R, né? Se tiver 3, entendeu? Eu acho que isso daí vocês fazem. Não tem que inventar muita coisa aqui não. Quem é a P? Galera, olha, deixa eu só fazer um parêntese aqui. O que é que está implícito nessa questão? Olha, se beber... Não dirija. Isso. Então tá escrito, se beber, não dirija, né? Mas o que é que está implícito? Está implícito essa palavra aqui, ó. Então, não dirija, certo? Deu para entender? Nessa frase aqui, quem é a proposição pequena P? Alô? Se beber. Não. É beber. Confere? Sim, outra. E quem é aqui? Dirigir. Isso. Não dirija. Certo? Entendeu? Qual é a negação de P?
Não beber. Não beber, muito bem. Qual é a negação de que? Dirigir. Dirigir, muito bem. O que é que está escrito aqui em matemática? Que o P implica em que? Mas isso equivale, que acabamos de fazer na tabela, equivale a quem? Não que implicar em não P. Como é que fica a frase equivalentemente falando? Se acontece Não. o inverso, Oi? Beber, Não. dirige. Primeiro começa com C. Se. se beber não dirija, se dirigir não beba. Muito bem. Você negou aqui a última. Então, se dirigir. Então. Não beba. Confere? Confere. Então, se beber, então não dirija. É a mesma coisa que se dirigir, então não beba. Deu para entender? Deu. Você vai fazer Essa aqui, é a questão do inverso, né? não é inverso, é a contrapositiva. Isso, eu queria dizer. Tá. Contrapositivo. É a contrapositiva. Então a gente já está aprendendo um pouquinho mais. Então o correto é a contrapositiva disso, que é equivalente, ou seja, tem a mesma tabela verdade. Bom? Foi isso que a gente fez bem aqui, ó. Beleza? Beleza. Tá? Então a gente pode falar de um jeito diferente. É isso que os políticos fazem, né? Eles sabem essa parte da lógica muito bem. Ok, ó. Aqui no exercício você vai fazer as suas conexões. Olha, tem um C aqui, né? Se tem um C aqui, por quê? Ele vai ter essa implicação aqui, não vai? Não. Se ao dirigir, então, qual é a proposição P? Dirigir meu carro, certo? Beleza? Qual é a proposição Q? Aí você vai identificando aí, tá? Essa aqui eu vou deixar para vocês, porque senão eu vou fazer todas. Aí não tem graça. Pode ser? Deixar esse desafio? Galera que chegou agora, mande para o meu e-mail, tá?